Oi, gente. Mais um vídeo aqui pro canal do Neto Jacuí. Hoje eu quero falar de um assunto interessante, né? Falar hoje de reclamar. Mas antes quero pedir para você que gosta dos meus vídeos, ou porventura está vendo a primeira vez, se inscreva no meu canal aí, Neto Jacuí, né? E eu agradeço muito. E se você puder dar um like e tecer algum comentário, né? Não importa o comentário não, viu, gente? Pode falar que é ruim, não tem problema. É porque ninguém é perfeito, né? Às vezes eu falo as coisas e talvez não seja de agrado de muitos, né? Mas pode descer a lenha, não tem nada não, tá bom, gente? Então, hoje eu quero falar de reclamar, né? Você é uma pessoa que reclama muito da vida ou não? Todos nós reclamamos, né? Todos nós, por pequena coisinha assim, a gente está reclamando da vida. A gente reclama das coisas, reclama dos preços, né? Que estão altos. Até uma reclamação que deve ser feita, mas não vai adiantar nada, né? Não, só porque a gente vai reclamar não vai baixar os preços, né? Às vezes a gente reclama do trânsito, né? Oh, esse trânsito tá ruim, né? Que mais que a gente reclama demais? Reclama às vezes do salário, né? Poxa, tô ganhando tão pouco, né? Reclama do salário. Tem gente que reclama até da família, né? Tem gente que reclama dos filhos, dos pais, tios, esposa, esposo. Então, reclama de tudo, tudo, tudo. Eu acho que o mundo inteiro reclama das coisas, né? Reclama. Todo mundo tem, não sei se, eu acho que tem o direito de reclamar, todo mundo reclama. Agora eu quero falar um negócio. É esse tipo de coisa que a gente faz que não adianta nada. Não devemos reclamar. Eu acho que nós reclamar das coisas, primeiro a gente tem que se sentir como a gente é, para depois não reclamar. Olha, você tem sua visão perfeita, tem os olhos perfeitos. Você abre a janela, você vê o mundo. Você tá andando, né? Tá vendo as belezas que o mundo tem, né? Vendo as árvores, os pássaros, os rios, as pessoas que você ama. Você tá livre para olhar onde você quiser. Por quê? Porque você tem uma visão perfeita. Então, não deve reclamar. Nunca reclame. Porque quantas pessoas, infelizmente, não têm isso que você tem? Quantas pessoas que vivem na escuridão, não vê o que você vê? Será que você está certo nas tuas reclamações? Acho que não, né? Outro detalhe, você tem duas pernas que você anda perfeitamente. Às vezes, né? Vai ficando velho, sente uma dor aqui, uma dorzinha ali, mas é coisa que dá para superar. Então você anda para lá, anda para cá, corre, nada, joga futebol, faz um monte de coisa. Então, por que você está reclamando disso? Da vida? Não reclama não. Você já pensou? Muitos queriam ter só um pouquinho disso que você pode fazer. Anda numa cadeira de rodas, sendo empurrado, né, por alguém. E às vezes nem acha alguém para que possa empurrar a cadeira. Fica ali o dia todo sofrendo, sentado numa posição só, né? E aquela pessoa queria ter um pouquinho que você tem, queria trabalhar, queria andar, queria fazer tudo, não faz. E você passa por eles, olham. Você acha que está justo a reclamação da vida? Diga aí, né? Você que tem sua cama boa para você dormir, aquela cama confortável, gostosa, né? Não precisa ter muito conforto também não, mas você tem tua cama. Você tem lá para fazer a tua alimentação. Você tem o arroz, tem o feijão, tem uma carne, né? De vez em quando a carne tá cara, né? Tem a carninha, tem tudo que você quer para alimentar. Mas principalmente você tem saúde para comer.
Quantos não tem um pedaço de pão para alimentar? E quantos têm, às vezes, tudo isso aí, que eu já falei, né? Todo conforto, e não tem saúde para comer. Não tem saúde para comer. Você, às vezes, tem seu automóvel, tem sua bicicleta, tem sua moto, para andar para todo lado. Vai, sai daqui, vai para um lado, vai para outro, né? Vai ter uma festa. E outros que nunca conseguiu ter o que você tem, nem mesmo uma bicicleta, não conseguiu ter. Então você está reclamando do quê? Do que você está reclamando mesmo? Fala para mim. O que você está reclamando? Então não reclame mais, não fica reclamando da vida. Não fica, como diz lá na minha terra, não fica se queixando da vida, não. Fica não. Eu tenho muita experiência com isso, viu? Eu já passei por pertinho para ir embora. Mas não é embora daqui, não. É embora para nunca mais voltar. Então eu aprendi que, pelo que eu já passei, eu não reclamo mais, viu, gente? Não reclamo mais. Eu antes reclamava, era um reclamão danado. Uma época eu tinha feito uma cirurgia craniana aqui nessa região, até tem um sinal. E eu estava no hospital, tudo cheio de aqueles fiozinhos para cá, fiozinho para lá, deitado ali naquela cama, aquele sofrimento terrível, que sofre, viu? Eu era ainda jovem, e eu era um dos reclamões também, reclamar do trânsito, de tudo. Aí eu consegui, né, através de ajuda, ir até a janela. Aí viu aquele povo passando, passa para lá, passa para cá, né? Aí eu falei, puxa vida, quantas vezes eu passei ali em plena saúde, bem, e hoje eu estou aqui. Eu já passei naquela avenida ali, reclamei do trânsito, reclamei porque o cara me fechou, até xinguei, né? Olha que besteira. E hoje eu estou aqui, imóvel, sem poder sair. Então eu reclamei esses dias, né? Outra coisa. Tem gente que, quando ele não acha nada para reclamar, ele procura, como se diz, procura pelo em ovo. Tem gente que, se a esposa faz uma comida, passou o sal um pouquinho só, ele já quer dizer, comida sargada aí, uai, que é isso? Tá reclamando. Gente, para que isso? Sabe o que ele fez? Ele deixou a esposa chateada, triste, sem precisão nenhuma. Ele podia chegar para ela e dizer, meu bem, hoje você exagerou um pouquinho no sal, mas estava bom, não se preocupa não. O que ela ia? Ela ia entender que ela colocou um pouquinho de sal a mais e não ia ficar chateada não ia ficar nem triste. Ela ia falar, olha, próxima vez eu vou ver, viu? Ele falou, não se preocupa não, isso é normal. Aí a maneira de você dirigir as pessoas, né? E entrando até outra janela aqui, às vezes no trânsito uma pessoa te fecha, né? Isso acontece muito, mas às vezes acontece de fechar por querer, mas muito difícil. Às vezes a pessoa te dá uma fechada, mas por erro. O que você tem que fazer? Se ele olhar para você, você abre a janela, fala, não se preocupa não aconteceu nada, não tem nada não, e dá um sorriso para ele, não se preocupa não. O que aquela pessoa vai fazer? Ele vai lembrar daquele momento, ele vai procurar não errar mais, porque uma pessoa lhe tratou bem. Agora, se ele te dá uma fechada e você já xinga, já esbraveja, ele vai ficar nervoso. Ali ele vai sair dirigindo o carro dele nervoso, aí ele pode causar um acidente lá na frente, um acidente até feio, pode acontecer, porque ele saiu nervoso, bravo. Então o emocional dele foi desligado. Então sempre trata as pessoas bem. Tem um provérbio muito antigo que eu gosto muito. Quando alguém te atirar uma pedra, mesmo que te ferir, te machucar, se você tiver flores, não joga flores nele não.
você apenas entrega na mão dele uma flor. Porque se você jogar uma flor, revide, entrega uma flor. Ah, mas eu não ando com flor na mão, como é que eu vou andar com flor na mão? Pedra tem em todo lugar, pedra os caras jogam na gente, tá cheio aí. Eu não tenho flor. Não, mas a flor que eu estou falando talvez não seja essa. A flor que eu estou falando pode ser uma flor pensada, né? Você chega para ele e fala: ô rapaz, você desculpa se eu fiz alguma coisa errada para você, então eu quero te pedir desculpas. Me perdoa, eu talvez exagerei, fiz algo errado, que você me arremessou essa pedra, né? Talvez não seja uma pedra física, mas foi um xingamento. Quer dizer, um xingamento dói mais que uma pedrada, né? Aí você se desculpa com ele, faz tudo. O que a pessoa vai fazer? Ele vai sair dali sentindo chateado demais, né? Ou eu xinguei aquele senhor ali, e em vez de ele me xingar, ele me tratou bem, né? Não é isso que deve fazer? Se todas as pessoas fizessem pelo menos um pouquinho disso, o mundo seria outro. Seria um mundo de alegria, um mundo sem brigas, né? Sem brigas. Então seria ótimo, seria ótimo. Quando alguém às vezes te ofender forte, esse tempo eu fui ofendido muito forte, né? Não vou falar o que foi, né? Porque não é da minha índole falar isso. Mas ao invés de eu revidar aquela pessoa, eu só disse: fica tranquila, que esse erro que eu fiz com você foi impensado. E jamais eu vou repetir esse erro. E quero te pedir 1000 perdão, mas 1000 perdão mesmo, pelo esse ato cometido. Sabe o que aconteceu? Aquela pessoa ficou assim um pouco parada, aí depois ela veio conversar comigo, uma senhora. O senhor me desculpa, viu? Eu estava num momento muito, muito chateada. Eu falei: mas a senhora, quando estiver chateada, a senhora não descarrega nas pessoas que não têm tal culpa, né? Ela falei: também não descarrega naquele que lhe fez essa maldade, não. Porque se a senhora tivesse conversado com essa pessoa antes, pedido desculpa ou aceitado as desculpas deles, talvez não teria gerado essa raiva que a senhora estava dentro e vim descontar na minha pessoa, que não tinha nada a ver com isso. Então, pense muito, pense 1000 vezes antes de fazer atos. São atos impensados que pode levar uma pessoa, às vezes, até uma briga física. Pode acontecer. Não é chato isso? Tá bom, gente? Esse é um modo de pensar e não reclame. Então, agora aqueles minutinhos, né? Minutinho não, segundos, que eu elevo o teu nome a Deus. Pensei em você. Gente, agora aquele abraço bem apertado do Neto Jacuí para você. Que tudo de bom ocorra na tua vida. Que Deus, Nossa Senhora Aparecida, santos e anjos da glória, te cubra com vossos mantos, te dando saúde e compreensão na tua vida para você viver bem. Ficam com Deus. E não se esqueça, hein? Se inscreva no canal, dá um like e tece seu comentário. Obrigado.